Horas e 6 minutos na Flórida, nos Estados Unidos. Estamos aqui em contato com a CNN Internacional para trazer nesse momento o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, devido à passagem do furacão Milton, que começa nesse momento já a se afastar do estado da Flórida em direção ao oceano. O furacão que tocou o solo na categoria 3 já foi rebaixado e nesse momento está na categoria 1. Vamos a Orlando, já com as informações ao vivo com Patrícia Maldonado, que vai trazer para a gente a situação por lá agora. E o que a gente já consegue apontar de balanço até o momento, né, Patrícia? Sabemos que autoridades só podem falar do tamanho dos estragos depois que o dia amanhecer, depois que o furacão de fato tiver deixado o território da Flórida. Mas até o momento, o que já temos de informações, Patrícia? Bom dia. Oi, Carol, é bem isso que você falou, né? As autoridades estão pegando as informações ainda, a gente não para de receber informações a todo momento, mas a gente ainda está tomando todo esse cuidado para passar as informações corretamente para as pessoas. O que a gente tem de fato até agora, o furacão chegou à costa da Flórida às 8h30 da noite de ontem, depois de tocar o solo em Siesta Key, que é um condado de Sarasota, com ventos de mais de 190 quilômetros por hora, perdão. Há registros, sim, de mortos e de feridos. Ainda não temos números oficiais. As autoridades do condado de San Lucie, que fica a 225 quilômetros de Sarasota, informaram que as mortes teriam acontecido numa comunidade de aposentados. Mas eu repito, não sabemos quantas pessoas morreram, não sabemos se foi apenas nesse lugar ou se a gente tem outros pontos onde tenham acontecido mortes. Aqui em Orlando, o furacão chegou por volta da 1h da manhã, com ventos de até 150 quilômetros por hora. Continua ventando e chovendo forte agora, e no momento, né, exatamente nesse momento que eu falo com vocês, a gente está com a luz indo e voltando. A gente ainda não está sem luz totalmente, mas a gente passou a madrugada inteira com a luz indo e voltando. Por volta da 1h30 da manhã, recebemos um alerta do Serviço de Meteorologia no celular, avisando para riscos de inundação repentina. O alerta foi emitido não só para Orlando, mas também para Deltona e Daytona Beach. A previsão é que o furacão Milton permaneça no estado até amanhã, quando ele volta para o Atlântico. Os analistas do mercado preveem aí uns prejuízos em torno de 100 bilhões de dólares ao estado. E lá em Siesta Key, na região de Sarasota, vale a gente registrar, todos os abrigos estão lotados, mais de 10 mil pessoas. Imagina que a região de Siesta Key, principalmente Siesta Key e Sarasota, tem 57 mil habitantes, eles têm 10 mil pessoas já nos abrigos. Essas 10 mil pessoas já levaram 1.700 animais de estimação. Os abrigos estão completamente lotados por lá, Carol. Patrícia Maldonado está em Orlando, ela relata para a gente essa oscilação da energia elétrica por lá. Já há informação de que mais de 3 milhões de moradores do estado da Flórida estão sem energia elétrica. A gente acompanha nesse momento os estragos provocados pela passagem do furacão Milton e a gente traz agora a nossa conexão com a CNN Internacional, trazendo imagens exclusivas aqui na nossa programação. A região onde vive mais de 1,5 milhão de pessoas. Em São Petersburgo, a chuva teve mais de quase 1 metro de chuva e com ventos fortíssimos de 160 km por hora na área de Venice Beach. Então, o furacão passou muito rapidamente, mas ainda deixa muitas consequências na chamada Treasure Coast, no leste da Flórida. Derek Van Dam, muito obrigado. Nós falaremos com você mais vezes ao longo dessa manhã. Continuamos na nossa cobertura do furacão Milton. Falaremos de um momento perigoso em São Petersburgo, em que um guindaste caiu sobre um prédio. O governador Ron DeSantis dará uma coletiva de imprensa também ainda nesta manhã. Enquanto isso, seguimos acompanhando as imagens que chegam dos Estados Unidos, mostrando para a gente os estragos provocados pela passagem do furacão Milton. Repito, ele tocou o solo norte-americano por volta de 9h30 da noite, horário de Brasília, na categoria 3, com ventos de 190 km por hora. E a gente percebe nas imagens captadas pelas câmeras da CNN Internacional
a elevação do nível da maré por lá. Muitas enchentes registradas, inundações no estado da Flórida. Vários condados relatando inundações nesse momento. Repito, ainda não é possível estimar os prejuízos provocados pela passagem da tormenta, que nesse momento foi rebaixada para a categoria 1, com ventos de 145 km por hora. O olho do furacão já começa a se afastar do estado da Flórida em direção ao oceano, mas ainda são registrados ventos muito fortes no estado da Flórida, bem como várias inundações em vários condados dos Estados Unidos. Autoridades locais, nesse momento, também falam em mortos por conta da passagem da tormenta. Não há ainda um número preciso com relação às vítimas desse furacão. Destacando que o furacão Milton, ele se destacou pela sua intensidade. Ele atinge o solo com categoria 3 e ele atingiu esse nível de uma forma muito rápida, o que chamou a atenção dos meteorologistas, bem como o trajeto que ele percorreu. O furacão Milton, ele corta o estado da Flórida de uma forma diferente do que vínhamos acompanhando em outras ocasiões. Ele corta o estado ao meio. O que acompanhávamos em outros furacões que atingiram já o estado da Flórida são essas tormentas margeando o estado. Porém, o furacão Milton atravessa o estado da Flórida e provoca destruição. Imagens captadas do momento que a tormenta se aproximava do território da Flórida. Daqui a pouco trazemos as imagens ao vivo para você, ligado aqui na programação da CNN Brasil. Vale destacar que todos os condados receberam cerca de 250 milímetros de chuva. Nesse momento, ainda há registro de fortes temporais no estado da Flórida. Centenas de casas destruídas, inclusive antes mesmo do furacão Milton atingir o solo, atingir o território dos Estados Unidos. Como Patrícia Maldonado destacava, os centros de evacuação estão lotados. Só no centro de evacuação de Sarasota, que está nesse momento recebendo aqueles que deixaram suas casas, que tiveram orientação das autoridades para deixarem suas casas, nesse local há quase 10 mil pessoas. Lembrando mais uma vez, furacão agora já começa a se afastar do estado da Flórida. Autoridades devem divulgar um balanço a qualquer momento. Há uma expectativa de que, conforme o furacão se afaste e também o dia comece por lá, o sol apareça no estado da Flórida, as autoridades consigam estimar os prejuízos provocados pela passagem do furacão Milton pelos Estados Unidos. O que já temos de informação por parte das autoridades locais é justamente várias casas, edificações destruídas e também autoridades já falam nesse momento em mortos. Expectativa para uma entrevista coletiva que deve começar em instantes do governador da Flórida, Ron DeSantis, governador republicano, que deve já trazer, nesse primeiro momento, um pouco do trabalho feito pelas autoridades por lá. Essa imagem que você vê agora é de um guindaste em São Petersburgo. Olha só o que aconteceu por lá. Tamanha força dos ventos que o guindaste cai, ele tomba sobre essa edificação. Não há informações sobre feridos por conta dessa ocorrência. Vale destacar que também em São Petersburgo, você vai se recordar daquele estádio que seria usado para atender os socorristas que trabalham nesse momento nos Estados Unidos. O teto daquele estádio, um estádio de beisebol que receberia cerca de 10 mil pessoas, o teto do estádio foi arrancado, tamanha força dos ventos.